para poder fazer isso, mas é muita coisa para corrigir. Mas estou corrigindo aos pouquinhos. E aí vocês vão vendo lá. Eu estava falando aqui com a Beatriz, que eu acho que você não recebe notificação de comentário no Classroom. Então você tem que abrir lá o Classroom e ir na atividade para ver o comentário que eu fiz, porque o comentário é particular. Façam isso depois. Então vamos aqui para o texto. Ver qual é o texto que eu vou usar. Peraí. Se é esse ou se é esse aqui. Vamos começar por esse aqui. Eu leio e aí, se tiver dúvida. Vamos lá. Aqui é um filósofo contemporâneo chamado Achille Mbembe. Aí ele vai fazer uma relação entre a filosofia de Kant e vai começar a desenvolver uma filosofia baseada nessas reflexões que nós vimos nas aulas anteriores, né, sobre a filosofia africana. Então começa assim: a crítica da razão pura de Immanuel Kant é tida como uma das obras basilares do pensamento e da epistemologia modernas. A gente não estudou ainda essa parte mais moderna, né? A gente ficou só na parte da filosofia antiga e inicial. Possivelmente vocês terão contato com a filosofia moderna no segundo ano. É, Nela, Kant buscou traçar explicitar as possibilidades humanas de conhecer. Em uma referência explícita a essa obra, o filósofo cientista político camaronês Achille Mbembe apresenta seu entendimento acerca da negritude diante da modernidade e das questões sobre alteridade no cenário mundial do início do século XXI, tendo como referências teóricos o desconstrutivismo, o pós-estruturalismo, a fenomenologia e o pensamento de Gilles Deleuze. Mbembe defende a noção de devir negro do mundo. Para ele, o pensamento europeu sempre adotou a identidade como a relação do mesmo com o mesmo, isto é, o ser em seu próprio espelho e não como uma relação de pertença mútua ao mundo. Diante dessa lógica de autocontemplação e enclausuramento, o negro e a raça têm para a cultura europeia o mesmo significado. O negro é sempre aquele que vemos quando não se vê, quando nada queremos compreender, libertando assim dinâmicas passionais e irracionais. Essa irracionalidade refere-se também aos judeus, aos mongóis, aos chineses, que compõem o delírio da visão eurocêntrica e branca. Assim, toda a humanidade subalterna correria o risco de se tornar negra, de se tornar aquele que se vê quando nada vemos. É esse processo de enegrecimento dos homens em situação de desigualdade que Mbembe chama de devir negro do mundo. Quero só chamar a atenção de vocês, depois eu vou parar aqui, depois a gente volta. Chamar a atenção de vocês para esse texto aqui, que esse filósofo camaronês, ele está trazendo a reflexão, ele está tentando pensar as questões que são relacionadas a. Eu acho que algum de vocês falou sobre isso em alguma aula, sobre a questão da epistemologia, né, desconsiderar a epistemologia, o conhecimento do outro povo. Né? Ele está pegando um pensamento de um filósofo, que é europeu, né, Immanuel Kant, para pensar a própria condição do negro no mundo. E aí ele faz uma relação, inclusive, desse silenciamento dessa cultura, colocando para as culturas, para outras culturas. Então a gente pode pensar, por exemplo, na Europa, né, essa questão dos imigrantes, né, que estão sendo, eles não são aceitos, né? Então é essa diferença, né? Não conviver com a diferença. Quando no texto ele fala, né, a Europa sempre vê o mesmo com o mesmo, né?
não pensando nas diferenças, mas pensando sempre o mesmo. Então, para a Europa, né, e a gente está vivendo esse tempo de perplexidade, a dificuldade de você olhar para o diferente. Aqui, né, é mais perplexo ainda porque a nossa cultura, o nosso povo, né, na sua grande maioria, ele é miscigenado. Então, a gente fica meio assim, né, perplexo de ver que aqui tem racismo, tem essas coisas que a gente não são muito legais, né? Deixa eu voltar lá no texto, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar aí. Ele fala aqui, essas dinâmicas passionais e racionais. Essa irracionalidade refere também a judeus, né? Refere-se também a judeus mongóis chineses que compõem o delírio da visão eurocêntrica branca. Quer dizer, a questão de não reconhecer o diferente. Hoje, eu acho que vai ter as eleições lá nos Estados Unidos. O Trump é um sujeito que ele não, ele não tolera, né, o diferente. A questão sempre é xenofóbico, o nome, né, que se dá. Aquele que não reconhece o outro país, a outra soberania, né, o outro povo, né, só o povo dele. Então, aqui em cima foi uma perspectiva filosófica. Agora vamos ver aqui um ponto de vista da ciência da religião. O texto a seguir é um trecho de um artigo da psicóloga Brígida Carla Malandrino, pós-graduada em Ciências da Religião. Ela diz assim: a captura e a separação da família largada e nuclear desestruturam visceralmente a pessoa de tradição banto, que perde, nesse momento, a possibilidade de dar continuidade à participação vital, uma vez que foram rompidos os laços de solidariedade vertical e horizontal. Isso tem a ver com o que a gente falou nas aulas anteriores sobre a relação comunitária, né? O pensamento e a filosofia africana mostram para a gente, né, que as coisas não estão separadas, né? Uma coisa está relacionada à outra, né? Já no que diz respeito ao território, para o Bantu, ele demarca o espaço da estrutura social. A terra é um aspecto do grupo. Cada família é largada e cada clã possui territórios bem delimitados. O vínculo com a terra serve de elemento de união à comunidade de sangue ou parentesco. A inserção do grupo no espaço fortifica a coesão, a solidariedade, a consistência comunitária. Ao sair da terra, rompe-se a participação coletiva. Caberia perguntar como se estrutura a relação com a terra antes do embarque, durante a estada nos barracões e após a travessia, quando se chega às propriedades dos senhores. Aqui ela coloca uma questão que está relacionada à diáspora africana, né? Quando eles são retirados várias etnias são retiradas, são trazidas para a América, para outros lugares, e são, né, misturadas e tal. Então, ela está falando dessa relação, como é que isso se reconstrói, né? Se é possível a reconstrução disso. Vamos para o outro texto, que aí a gente depois faz as perguntas, ou então, para o vídeo. Esse texto aqui falando sobre textos reflexivos, né? Na verdade, eu estou propondo aqui uma reflexão sobre o que a gente já estudou. O estereótipo do primitivismo. Aqui é interessante porque quando a gente pensa essa palavra, a gente pensa em atrasada, né? Uma coisa atrasada ou inferior. Ele vai desconstruir essa ideia, né? Na verdade, primitivismo a gente pode pensar como originário, né? Ou primevo, né? As primeiras manifestações, a manifestação primitiva como se fosse a primeira, como se fosse a originária. A caracterização das culturas nativas da África pré-colonial como de caráter significativamente ahistórico já foi descartada como comprovadamente falsa. Não está dizendo que, né, não são culturas atrasadas, né? O significado da palavra primitivo, como foi originalmente utilizada por não africanos para tipificar as culturas da África, ou seja, diminuí-las, né, era o de que essas culturas poderiam servir como exemplos contemporâneos de como os seres humanos viviam em tempos primordiais, antes da história escrita. Esse estereótipo falso teve profundas consequências para o status da África em face da filosofia,
como o empreendimento internacional. A filosofia africana como um empreendimento internacional. Então, você diminui, né, você desqualifica, né, uma outra cultura dizendo que ela é primitiva. Esse uso da palavra primitivo não cabe mais. Né? Primitivo agora é, na verdade, a gente tem que pensar como originário. Né? Onde eu parei? Tá. Não se acreditava que sociedades humanas, em estágio inicial, em qualquer parte do mundo, tivessem desenvolvido a capacidade definitiva de reflexão intelectual dessa disciplina supostamente sofisticada. Já falamos sobre isso, né? Não, muito sofisticado. A gente viu que a cultura, né, e a estrutura do pensamento africano, ela antecede aquilo que nós entendemos como o surgimento da filosofia na Grécia, né? Sendo assim, culturas nativas da África foram, em princípio e de fato, desqualificadas para ocupar lugar na arena da filosofia. Foi forte e prolongada a reação de muitos filósofos, acadêmicos e intelectuais africanos a esse tipo de implicação cognitiva, falsamente ahistórico e profundamente ofensivo. O fato de que as consequências desses esforços só tenham sido recentemente reconhecidas na academia ocidental provavelmente seria mencionado por esses mesmos pensadores africanos como uma evidência a mais do quão profunda foi a influência dessa caricatura aviltante das culturas africanas para o resto do mundo. Em alguns casos, para os próprios africanos. Então, ele está querendo aqui nos mostrar que, durante muito tempo, né, a cultura africana foi considerada primitiva. Né? Aí nós tiramos esse primitiva no sentido de desqualificar o pensamento, né, e a cultura, e isso influenciou para a gente, inclusive para a gente ter acesso, né, a esse pensamento que não era considerado filosofia, né? E, no entanto, é um pensamento filosófico, tem uma estrutura, tem conceitos, né? Nós já vimos alguns aqui, né? O Ubuntu, não sei se vocês lembram. Então vamos ao vídeo. Alguém quer falar alguma coisa antes de ir para o vídeo? Alguém fala? Comentário? Então vamos ao vídeo. O Museu Afro-Brasil no Parque Ibirapuera mostra as influências africanas no país, além da história convencional. O acervo valoriza o protagonismo dos africanos e afrodescendentes em diferentes áreas do conhecimento. É inegável a influência dos povos africanos no Brasil. Para onde olhamos no Museu Afro-Brasil, vemos o nosso reflexo na religião, arte, cultura, um acervo distribuído por 11 mil metros quadrados. Quando a gente estuda história do Brasil na escola, normalmente o papel dos africanos e afrodescendentes fica muito relegado à escravidão. Isso é o ponto de vista do colonizador. Mas o papel, o objetivo deste museu é recontar essa história do ponto de vista do próprio povo, que é detentor da sua própria história, dono de saberes, valores, cultura, tradições e arte. Esse museu ele busca trazer essa dimensão do protagonismo, seja ele africano, seja ele afro-brasileiro. Protagonismo no conhecimento técnico e tecnológico de materiais como madeira, como ferro, como cobre, como ouro, processos de trabalho, conhecimento sobre plantas, conhecimento todo sobre um cosmos que dão sentido à vida humana em sociedade. As peças falam de nações africanas soberanas, de reis e cavaleiros, alegoria que aparece nos festejos populares comemorados em diversos estados brasileiros. Também há obras de artesãos, artistas barrocos, pintores e escultores. Cultura que, apesar da tirania, preservou suas raízes que rebrotaram. O que você mais gostou?
das coisas dos quadros, as pinturas. Eu gostei muito. Te surpreendeu bastante. Muito, e é um lugar muito grande, com as exposições que estão aqui hoje estão maravilhosas. A exposição permanente se divide em 6 núcleos temáticos. Perpassa desde religiosidade afro-brasileira, passa pelas festas do sagrado e profano, passa pela história e memória, passa também pelo trabalho e escravidão. Todo o segundo andar do museu, ele é abraçado por artes que vai desde o século XVIII até artes contemporâneas. Quando foi inaugurado em 2004, o museu contava com cerca de 2.000 obras. Atualmente possui 10.000 peças. O museu ele traz essa representação de um país que tem mais de 50% de sua população autodeclarada negra, que no Brasil, no caso, são os pardos e pretos. Então, essa herança africana, ela se dá também nos corpos que povoam esse país continental que é o Brasil. Eu tô achando muito legal, né? É muito importante para a gente entender o nosso passado, né? E entender a necessidade ainda de hoje a gente ter essa noção de sociedade, né? Das pessoas negras e a dificuldade que elas enfrentam até hoje. Então, assim, é muito importante, né? As pessoas virem visitar, olhar direitinho como é que foi, entender tudo que eles passaram, as coisas que eles fizeram, como eles agiam, viviam. É muito importante. A gente faz parte, a gente é descendente deles. E a gente precisa conhecer toda a cultura diversa que existe nesse país. O Museu Afro-Brasil fica no Parque Ibirapuera e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, com permanência até às 6. A entrada custa R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia. Aos sábados, a visita é gratuita. Então, quem for a São Paulo já tem uma dica para visitar lá o museu. E, na verdade, eu trouxe esse texto e esses vídeos, né, para a gente conversar sobre o que a gente viu nessas últimas aulas. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no texto. Tem uma pergunta, peraí. Vou fazer a pergunta para vocês. E a gente vai batendo papo. Vocês estão escutando aí, então, né? Deu para ouvir o vídeo direitinho? Sim, dá para ouvir. Beleza. Então, aqui a pergunta é a seguinte: de que forma o estereótipo de primitivismo prejudicou a filosofia africana? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: de que modo podemos superar os preconceitos em relação à cultura africana mencionados pelo autor do texto? Tem duas perguntas aí. Anotaram aí? Primeira pergunta, vou repetir. De que forma o estereótipo de primitivismo prejudicou a filosofia africana? E de que modo podemos superar os preconceitos em relação à cultura africana mencionados pelo autor do texto? Quem vai começar a responder aí? Eu acho que a palavra primitivismo já foi muito desconstruída, já foi muito ressignificada. Hoje em dia chegamos, né, à conclusão que é melhor, né, ser o primitivismo, na verdade, uma coisa originária. Como o Nicolas falou nos comentários, também concordo com ele, foi não usado estou vendo aqui, como desculpa, né, que foi usado como se trazendo para uma sociedade, como se fosse uma inclusão, quando na verdade era uma exclusão deles. Então, muito bem, agora. Continua, desculpa, continua. foi muito adaptado, e agora está bem melhor o conceito, mas ainda deve se falar muito, porque muitas pessoas ainda não sabem, né, dessas questões. Muito bem, aqui o Nicolas colocou: o primitivismo também foi utilizado como desculpa para a escravização dos africanos, pois os colonizadores estariam trazendo a sociedade para esses povos. Pois é, né? Essa coisa, essa ideia de trazer a sociedade para esses povos foi aquilo que a gente estava falando na outra aula, que é o genocídio epistemológico. Você sobrepõe uma cultura sobre a outra, é como você não conhece, né? Você desqualifica, né, aquilo que você não tem conhecimento, né? Acho isso interessante.
E, na verdade, o preconceito, na verdade, ele surge também daí, né? O desconhecimento. Se você não conhece aquela história daquele povo, você não. Como é que você vai simplesmente desqualificar, né? Você não tem o direito de fazer isso. A gente não tem o direito de fazer isso, né? Com ninguém. A segunda pergunta deixa eu ver, Maria Camille e Yasmin, o Nicolas está falando aqui, ó. O primitivismo desconsiderou a filosofia africana por não seguir os padrões europeus, uma transmissão através da oralidade. Devemos incluir os conhecimentos de todos, sem ter preconceitos. Quanto mais diversidade, melhor. É curioso você falar sobre a transmissão da oralidade, e tem lá, lá na Grécia, tem até um livro do Detienne, não vou lembrar o primeiro nome. Ele fala dessa transição entre a palavra que era uma palavra oralizada, né, e a palavra diálogo, e a palavra que foi registrada. Então, quando você tem o registro da palavra, né, essa palavra diálogo vai perdendo a força, e na verdade ela, né, que durante muito tempo que norteou o pensamento. Como nós falamos sobre mitologia, né, o pensamento mitológico e tal, né, a gente pode fazer uma relação, né, anterior a essa constituição na Grécia tinha a Constituição africana, que se pautava na oralidade como conhecimento. Então, para você ver como é que é coisa interessante, né? Muito bem, aí o comentário aí do Nicolas, muito bom. Maria Esther quer comentar, Yasmin, Camila quer falar, Beatriz já deu sua contribuição, enquanto eu pego a outra pergunta aqui. Tá aqui. A pergunta é de outra página. Vamos ver aqui. Peraí. A pergunta é a seguinte: a escravidão teria significado uma ruptura total com as crenças e a visão de mundo africanas? Justifique, né? A escravidão, né, a retirada desse povo lá da África vindo para cá, teria provocado uma ruptura total com as crenças e a visão de mundo africano? Segundo o que a gente viu, o que vocês acham? A gente estudou aí nas aulas anteriores. Repetirei a pergunta. Vamos lá, gente, agora é a hora de vocês falarem aí. Tio Celso falou pra caramba. É do texto que eu li, é o primeiro texto que fala de religião e tal. Fala assim, vamos de novo aqui. Pode escrever também no chat aí, ó. A escravidão teria significado uma ruptura total com as crenças e a visão de mundo africana? Justifique. E tem outra pergunta: quais são os dois aspectos da religiosidade dos Bantu tratada no texto? Aspectos da religião. Eu até falei aqui que tinha a ver com aquela filosofia, aquela palavrinha, aquele conceito. De que modo as crenças religiosas dos povos Bantu dizem respeito aos estudos filosóficos africanos contemporâneos? De que modo as crenças religiosas dos povos Bantu dizem respeito aos estudos filosóficos africanos contemporâneos? Através dos escravos, eles trouxeram uma herança, né, que como a Ubuntu, a religião do Candomblé, a Umbanda, coisas assim que foram trazidas para nós. E aí tivemos acesso a essas formas de olhar deles, né, que eles transmitiram a nós. Então, eu acho que não. E também, Nicolas falou outra coisa no chat, né, que falou que... Vou ler aqui. Pois nos dias de hoje, ele fala que não também, podemos perceber aspectos africanos que foram deixados para nós através dos escravizados. Exatamente, a cultura, né? A cultura e a religião trouxeram esse conhecimento que a Beatriz falou aí. Eu lembrei aqui, quando ele perguntou sobre a questão da filosofia contemporânea, tem não sei se vocês vão lembrar,
uma das aulas, no finalzinho do texto, assim, ele faz uma relação entre Ubuntu e a filosofia do Heidegger, que é um alemão. O Heidegger fala um ser para o outro, um ser para si, um ser para a morte, e Sim, o você falou Ubuntu como fala se ele sobre isso. tivesse se inspirado no Ubuntu para falar isso. E aí É o que ele interessante, né? falou tem a ligação com o primitivismo, né? De, tipo, eles terem originado tudo isso. E as pessoas darem mais importância a um alemão do que a eles, quando na verdade eles que originaram tudo. Perfeito. Então, é que você falou uma coisa que é interessante. Eu uso a filosofia do Heidegger para falar da banda de pífano. Essa live que eu vou fazer no dia 11 é o trabalho que eu fiz no mestrado. Mas ali no meio do meu trabalho eu falo de um aspecto que está em todos os povos, que é essa questão do tempo, né? Que o passado, o presente e o futuro estão misturados. Por exemplo, quando a cultura africana tem isso, né? O passado não está para trás, o passado está para frente e o futuro está para trás. Em algumas concepções africanas e orientais, é interessante, né? A gente fica pensando que o futuro está para frente, né? Não, o futuro está lá atrás e o passado está na frente. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Alguém mais quer comentar? Na verdade, a ideia era essa, da gente não tinha como aprofundar alguma coisa a mais, né? Eu fiquei pensando, é melhor então a gente fazer dessa forma, a gente, né, trazer uma reflexão, conversar sobre o que foi dito a partir de um textinho, um vídeo, né, das 4 aulas que nós tivemos. Porque eu estou pensando, eu já coloquei lá até uma agenda para novembro, vocês viram lá? No grupo? Sim, que vai falar da filosofia indígena, não é? Então, eu não encontrei, eu encontrei uma coisa mais, que estava mais à mão aqui, falando sobre filosofia islâmica, filosofia hindu e budista, filosofia chinesa. Na verdade, também é o título que para além do eurocentrismo. Todas essas filosofias, né, elas são desconsideradas, assim como a filosofia africana, né? O orientalismo, né? Então, a gente vai ver em cada aula um pouquinho dessas filosofias orientais. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Acho que não tem mais nenhum texto aqui para. Deixa eu ver isso aqui. Para nós compartilharmos. Acabou a minha. Enquanto eu estou aqui procurando, vocês podem. Nós já lemos esse aqui. Ser negro pode ser mercado, já lemos isso. Já lemos então isso aqui. É isso, meus queridos. Se vocês não quiserem perguntar e comentar mais nada, eu estou dando por. A minha mensagem já foi transmitida. Ó, algum comentário aí, Nicolas? Yasmin nem falou nada. Camille Violante. Deixa eu ver aqui, aproveitar aqui para o pessoal que chegou depois, dar uma olhadinha depois lá no Classroom, galera. Camille Violante. Camille Violante, você tá no Classroom? Alô, e? Maria Esther, vamos ver aqui. Maria Esther fez todas as atividades até agora. Só vi até a 4ª atividade. Miguel fez também. Vamos ver o Nicolas. Nicolas é da 1002, né? Sim. Camille Violante. É porque eu não vi ainda lá os seus exercícios, mas dá uma olhadinha lá no Classroom, que eu tô mandando o comentário no particular. Tipo assim, você fez o segundo, você não fez. E aí eu vou estender as datas, se você não, né, se você não fez alguma atividade, se possa refazer. Então é isso, meus queridos. Algum comentário aí, alguma questão, pergunta?
Vamos Eu lá. não entendi muito bem o conceito do futuro estar para trás quando o passado está para frente. Vou te dar um exemplo, então. Eu vou usar um exemplo que eu gosto sempre de usar, que é o seguinte: quando algumas concepções filosóficas que hoje alguns filósofos contemporâneos usam, elas já foram há muito tempo pensadas. Então, às vezes eu digo assim, né, o nosso presente, na verdade, o nosso passado fala mais. O nosso passado seria, o que ficou, nossa concepção para trás, é o futuro, na verdade. Né? O que está lá atrás ajuda a gente a olhar para frente. A nossa concepção de frente para trás, né? Frente, futuro e trás, passado. Mas então, se fosse inverter, né? O que é mais futurista tá no passado, entendeu? Não sei se eu expliquei direito. Heráclito fala dessa questão do tempo, desse tempo que é um tempo que é fluido, é o devir, que ele está sempre em mudança, está em constante mudança. Filósofos contemporâneos se utilizam dessa concepção filosófica para falar do que a gente vive, né? Que as coisas não são imutáveis, assim. Então, é nesse sentido. Não sei se me fiz entender. Ficou mais claro. Então beleza. Então é isso. E aí, podemos nos despedir? Hoje vocês estão muito quietinhos. Só a Beatriz e o Nicolas que falaram. Mas acho que esses conceitos aí ficaram bem entendidos. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre orientalismo. Deixa eu aqui mostrar, então, antes de ir embora. Espera aí. Aqui, ó. A capa é para além do eurocentrismo. Para além do eurocentrismo. Eu não encontrei esse livro em PDF, então eu vou tirando foto e vou compartilhando com vocês na hora da aula. É isso aí, então. Então, até semana que vem, minha gente. Tchau, professor.